Atenção! No Globo Esporte de um dia histórico, é importante lembrar o que, por incrível que pareça, muita gente ainda não sabe. O Nordeste é gigante. Pequeno é quem não aceita essa realidade. Somos gigantes não só em território, mas principalmente em força. ABC, Juazeirense, CRB e Bahia eliminaram ontem grandes times do futebol brasileiro da Copa do Brasil. A notícia boa para quem não gosta do Nordeste é que hoje o nordestino vai ser eliminado. A notícia ruim é que isso só vai acontecer porque o jogo é contra outro nordestino, que vai ser mais um nas oitavas de final. E se você não for assistir ao Clássico Rei de hoje, só você não vai. Então, amigo, é melhor se conformar com a nossa força para não continuar sofrendo. Respeito o Nordeste, meninos! Sejam bem-vindos ao nosso Globo Esporte. Muito boa tarde. Você viu, né? Um nordestino vai ser eliminado hoje à noite. O outro vai passar porque é Clássico Rei. Encontro de Fortaleza e Ceará e Fortaleza na Copa do Brasil, decidindo essa vaga na tão concorrida oitavas de final dessa competição nacional que dá dinheiro, dá prestígio, dá muita moral para a equipe que passa. Como vimos ontem, muitas equipes desbancando grandes clubes do país inteiro, como mostramos inclusive neste aviso importante no começo do Globo Esporte. Outro aviso importante é que hoje o Ceará vai ter à disposição para entrar em campo o Steven Mendonça, porque conseguiu um efeito suspensivo na Justiça Desportiva e, portanto, ele está autorizado a jogar pelo Ceará hoje à noite. Pelo menos ele deixa de ser desfalque para o Guto Ferreira, mas o Guto tem outros problemas para montar a equipe contra o Fortaleza. É assim que o Ceará quer deixar o novo xodó da torcida do Fortaleza. Mas hoje quem tem mais problemas para escalar o time é o técnico Guto Ferreira. Jael e Gabriel Dias cumprem punição do Tribunal de Justiça Desportiva. Lima, Pedro Nares e Luiz Otávio são outros que não têm presença certa em campo porque se recuperam de lesão. O Messias não pode atuar porque já defendeu outro time nessa mesma competição. No jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Guto já tinha alguns desses problemas. Atletas como Rick e Kleber ganharam chance entre os titulares, e o Clebão até fez gol. Hoje, Saulo Mineiro é uma das esperanças de gol que pode aparecer entre os 11 iniciais. Ele já jogou 6 clássicos rei e não marcou em nenhum. Claro que eu não consegui fazer gol ainda no clássico, mas se eu não conseguir fazer gol no clássico, eu pude ajudar dentro de campo de alguma forma. Então isso é o que importa, né? Sim, sem dúvida. Mais um golzinho pode servir até para pagar uma certa dívida, já que a classificação vai render quase 3 milhões de reais a quem avançar. Eu sempre falo, né? Eu tenho, pelo que o Ceará fez comigo desde o início, né? No início da minha chegada, eu tenho uma vamos dizer assim, uma dívida, né? Uma dívida boa, né? Quando chegou no Ceará, o Saulo precisou passar por cirurgias para resolver um problema cardíaco. Ainda bem que tá tudo certo agora, porque a Copa do Brasil, você sabe, costuma mexer muito com o coração dos envolvidos. Se for para os pênaltis, então... No regulamento tem que, na Copa do Brasil, se empatar, vai para os pênaltis por conta do último jogo. A gente vai entrar em campo para vencer, a gente está trabalhando muito para isso desde o início. E se for para os pênaltis é consequência. A gente também está trabalhando para isso, para os pênaltis. O Saulo foi titular nos 2 primeiros jogos da Série A. Conheceu a alegria de vencer na elite e também a tristeza de perder na elite do futebol brasileiro. Também já sabe como é ganhar, empatar e perder um clássico rei. Mas o que acontecer hoje à noite pode superar qualquer história que ele já tenha vivido aqui no Vovô. Aí, quem sabe, o Vojvoda termine assim e o Guto vá para casa bem mais feliz. Daniel Rocha está aqui ao meu lado para conversarmos sobre esse Clássico Rei. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Marcos? Muito boa tarde. Boa tarde, amigo. Vamos começar falando do Ceará,
que é o mandante do jogo de hoje, né? No passado foi o Fortaleza. Começando aqui com o provável time do Guto Ferreira hoje à noite, né? Contra o seu maior rival, com a maior novidade sendo, sem dúvida alguma, o Steven Mendonça. Você acha que deve ser isso mesmo? Com Saulo do outro lado, meio campo com Sobral e Oliveira, a zaga sem Messias e Luiz Otávio mais uma vez? A base, sem dúvida nenhuma, é essa aí que a gente está vendo, até pelos desfalques já certos que o Ceará tem. E essa questão da presença do Mendonça é importante, porque não deixa de ser um jogador com status de titularidade, por mais que não viesse tão bem nas últimas partidas, e mesmo quando não estava com essa punição, estava devendo, mas o Ceará ganha muito, até pelo que o jogo pode se desenhar, com o Fortaleza mais com a bola e o Guto tendo que usar, inclusive, sua principal característica, que é sair de forma reativa, tendo um jogador quebra-linha de velocidade como o Mendonça, se estiver num dia bom, pode ser de grande valia, né? No primeiro Clássico Rei, vimos um Ceará começando melhor na partida e depois o Fortaleza igualando as forças. O que tirar daquele jogo como lição para hoje, Daniel? Para o lado do Ceará, eu acredito que o fato de ter aberto o placar muito cedo acabou condicionando o restante da partida, obrigando o Fortaleza a ter que sair mais para o jogo. Porém, faltou o contra-ataque, faltou o ímpeto para matar o jogo, para fazer um 2-0. Acabou muito sentado na vantagem de um gol, sem conseguir ter essa força de contra-ataque, que é inclusive o que o Mendonça presente em campo agrega bastante, né? Mendonça, Saulo, sem dúvida alguma, demandam bastante atenção por parte do Fortaleza. Por parte do Ceará, o Ceará tem que ficar atento a alguns atletas em específico com o Fortaleza. Eu vou pedir para você não pescar ali e dizer, sem olhar, a quem o Ceará deve ficar atento no Fortaleza. Rapaz, tem tanta gente. Lucas Crispim. Lucas Crispim é o tema da reportagem. Ele não pescou, foi na mosca e acertou. É o cara da bola parada, tem sido importante, né, no esquema do Juan Pablo Vojvoda. E a verdade é que ele viveu uma transformação desde que chegou o argentino lá no PC. Esse era um Lucas Crispim. Já esse é outro Lucas Crispim. O cara tá voando. A diferença entre os dois? A chegada deste homem. Meu crescimento é visível, né? Fico muito feliz com a oportunidade que o professor me deu, a confiança que ele passa, não só para mim, mas para todos do elenco. O crescimento é claro e os números estão aí para provar. Antes do Vojvoda, foram 10 jogos, nenhum gol. Depois da chegada do argentino, 7 jogos, 3 gols. E jogadas importantes como essa. Aqui ele vai jogar na área, partiu o Crispim, bateu bonito! Olha o Tite! A mudança de posição do Crispim também foi muito importante. Antes, mais centralizado, agora ele está jogando pela ala esquerda do campo. Nunca tinha atuado, mas estou me sentindo muito bem. Né, me adaptei muito bem, muito rápido. Como eu sempre digo, todas as vezes que eu vim na coletiva, que me perguntaram qual posição que eu gosto, que eu quero jogar, claro, é dentro de campo, está entre os 10, entre os 11 ali. A partida de hoje à noite pode tomar um rumo ainda mais emocionante, caso vá para os pênaltis. Da última vez que o Tricolor e o Crispim passaram por isso, o resultado não foi bom. Ele foi inclusive um dos únicos a converter a cobrança naquela eliminação na Copa do Nordeste. O tempo passou e, como mostramos, a bola parada do Fortaleza melhorou demais. A gente vem treinando bastante, não só pênalti, mas também bola parada, né? Não só agora, mas desde antes a gente vem treinando bastante com o Gaston, né? que é auxiliar do Vojvoda. Ele dá muita ênfase nisso, porque sabe que hoje em dia decide muito o jogo, né? Falando em decisão, além do clássico em si, avançar de fase significaria mais dinheiro no cofre do clube. A gente quer vencer, depois a gente pensa em questão financeira, a gente sabe da importância, né, que é financeiramente para o clube, a gente sabe a importância que é para as nossas carreiras, então a gente tá muito focado nisso, a gente vem treinando bastante dia após dia para que possamos sair com esse triunfo desse clássico. Jogo importante em todos os aspectos. Deve ser assistido até por um amigo do Crispim, um tal de Neymar. Já ouviu falar? As cores dos times que os dois jogam, inclusive, são as mesmas. Vermelho, azul e branco. E ó, já rolou até cobrança, hein? Inclusive ele já me pediu, eu tô devendo já pra ele a camisa. E assim que quero entregar pra ele pessoalmente, né? Podia muito bem mandar pra ele, mas
A gente combinou de se encontrar e quando der eu vou levar a camisa do Fortaleza para ele. É uma noite para ficar na história. Com o Neymar na torcida e o time embalado, eliminar o maior rival, avançar de fase e ganhar mais de 2,5 milhões de reais seria mais uma prova do bom trabalho que está sendo feito no PC. Tá aí, o Crispim passa do Neymar há muito tempo já. Daniel, aqui na tela também o provável time do Fortaleza. É muito mais difícil, eu acho, desvendar a cabeça do Vojvoda do que a do Guto, porque o Guto trabalha muito mais tempo aqui no futebol cearense, a gente já conhece, mas o tipo de trabalho do Guto, agora do Vojvoda, é difícil. Montamos aí um esquema com 3 zagueiros, aquele famoso 3-5-2, com o Crispim justamente na ala esquerda, que é onde vem vindo apresentando bom futebol. Pois é, apesar do Vojvoda não ter repetido uma escalação sequer até aqui nos jogos que comandou o Fortaleza, o esquema deve ser esse, é o que tem dado mais certo, o que ele está solidificando com essa primeira linha com 3 zagueiros, fortalecendo esses 5 homens no meio campo. E o Crispim, que falou há pouco, ele é exatamente um retrato do elenco inteiro do Fortaleza para com o Vojvoda, que é uma fácil adaptação. Como compraram a ideia do Vojvoda rapidamente, e o Crispim está indo muito bem, um dos melhores da equipe, numa posição que nunca tinha jogado. Talvez ele opte por David e Robson com um ataque mais veloz, deixando o WP9 no banco. Mas eu acredito que essa aí seria a única dúvida. A gente conversava, enquanto a reportagem estava no ar, que no caso do Ceará, o Guto ainda podia deixar o Sobral no lugar do Saulo para que o Saulo entrasse no segundo tempo. Aqui o Pikachu tá de titular, provável titular. Deve ser. Também pode ser também a opção para o segundo tempo, como já aconteceu em outro jogo, né? Algumas dúvidas que a gente não está conseguindo bater o martelo porque os técnicos não têm investido na mesma escalação de forma sequencial. Porém, da questão do Ceará, pode ser que o Guto opte pelo Sobral aberto para jogar com Charles e Oliveira para precaver esse ímpeto do Fortaleza. Por outro lado, o Vojvoda também pode deixar algumas armas para o segundo tempo. Mas aí ele poderia ter o Robson, se a escalação foi essa, e também o Romarinho. Então tem mais opções, né? Vai ser, no mínimo, muito interessante de ver as duas equipes em confronto mais uma vez dentro de campo. Daniel, recebemos alguns palpites de 2 ídolos, do Ceará e do Fortaleza. Vê se você reconhece, torcedor. Vai ser 2-1 pro Ceará, 2-1 para nós, Vozão. Classificação, você atacante, vou apostar nos atacantes. Sou atacante, vou apostar nos atacantes. Esse é o jogo que você tem que fazer, cara. No contexto geral, a equipe toda, porém, é você atacante, que pode decidir, vai decidir e pode ser o cara e virar o cara pro resto da temporada. 2-0 pro Fortaleza, se Deus quiser. O Wellington Paulista e David tá bom. Estão na grande fase, estão num grande momento. Esperamos que, igual eu falei, a gente tá, não sou eu, mas com a torcida toda, tá depositando confiança muito grande nesses jogadores ali que podem ser, definidor nesse jogo, nesse Clássico Rei. Daqui a pouco tem reportagem com esses 2 atacantes que entendem muito de gol. E hoje o time que quer avançar tem que fazer gol, né? Daqui a pouco, Magno Alves e Rinaldo Mais aqui no GE para você. Vamos ver resultados de ontem da Copa do Brasil, alguns dos resultados surpreendentes. O CRB devolveu o placar em São Paulo. Gol do Evandro e vaga decidida nos pênaltis. O goleiro Diogo Silva, que já tinha salvado o CRB no tempo normal, acertou a cobrança e defendeu o chute do Marcos Rocha, herói da classificação. E o Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil, também foi eliminado. A Juazeirense, time da Série D, fez 1-0 no finzinho do jogo com o Tauan. E a decisão também foi para os pênaltis. Goleirão Rodrigo Calaça defendeu 2. Juazeirense nas oitavas da Copa do Brasil pela primeira vez na história. Jogadores agradeceram a travessão do campo de joelhos. E com a derrota, o técnico Felipe Conceição foi demitido do Cruzeiro. Mais uma vaga decidida nos pênaltis. Criciúma e América Mineiro. Eduardo fez 1-0, Criciúma. Ademir deixou tudo igual. Depois do bate-rebate na área, Marcel fez 2-1. Ademir tentou, mas foi o Rodrigo que marcou o gol contra. 2-2 no tempo normal. O goleiro Gustavo defendeu 3 cobranças e garantiu a classificação do Criciúma. E o Fluminense perdeu para o Bragantino, mas avançou. Nenê marcou de falta e o Hurtado fez os 2 gols da virada do Bragantino, 2-1.
Como o Fluminense venceu o primeiro jogo por 2-0, está nas oitavas da Copa do Brasil. E o time do Bahia foi mais um nordestino que se garantiu também já nas oitavas da Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa competição com o nosso Clássico Rei. E foi divulgada a lista dos atletas convocados para a Copa América já, que vai ter aqui no país. E Everton Cebolinha, o nosso cearense que mata a gente de orgulho, revelado no Fortaleza, é um dos atletas confirmados já entre os convocados do técnico Tite. A maior novidade foi a saída do Rodrigo Caio para a entrada do também zagueiro Thiago Silva. Tem detalhes sobre isso lá no ge.globo. E aqui no GE da TV, no Globo Esporte do Estado do Ceará, no próximo bloco, reportagem especial com 2 artilheiros que quase não entendem de gol. Quinta-feira é dia de Tom Tático no ge.globo/ce. Fala, Marcos, muito boa tarde a você, torcedor ligado aqui com a gente. Vem cá, eu tava fazendo alguns cálculos. Em menos de 20 dias, para ser mais preciso, 19, tá? 2 títulos perdidos pelo Ceará, eliminação na Copa Sul-Americana, só que existe um contraponto. Pouco tempo antes desses desastres, o Ceará tinha o melhor ataque, melhor defesa, invicto e tinha encantado na estreia da Copa Sul-Americana. O que é que aconteceu para essa queda de produção tão acentuada? Essa oscilação? Porque em alguns momentos o torcedor questiona o trabalho do Guto Ferreira, falando de falta de variação tática, sendo que o Ceará tem uma média de a cada 2 dias jogar, sendo que tem 3 jogadores, ou melhor, 2 importantes que estão fora, queda de produção de outros jogadores. Só que aliado a tudo isso, surge um questionamento central. O que é que está em jogo para o Ceará na Copa do Brasil? Não apenas a parte competitiva, financeira. Tem a questão que envolve a confiança, ou melhor, aquela zona de desconfiança que está rodeando o torcedor. Será que uma eventual desclassificação coloca em xeque o trabalho do Guto Ferreira? O bom trabalho de continuidade que ele tem, consolidado da base, ele está tentando se remontar em meio a tantas dificuldades de temporada, desgaste físico? São muitas dúvidas, muitos questionamentos que a gente vai responder para você lá no Tom Tático, torcedor. Valeu, grande abraço, Marcos! Gente, é o seguinte, não tem jeito. Hoje alguém vai ter que vencer. Seja no tempo regulamentar, nos 90 minutos, seja na disputa de pênaltis. Ou seja, tem que fazer gol para avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então, nós somos atrás de 2 caras que entendem de Clássico Rei e também de gol. Veja aí. As 2 maiores torcidas do nosso futebol conhecem bem eles. Magno Alves! Magno Alves! Terror Rinaldo! Rinaldo, o homem raio. Magno Alves, o magnata. Jogadores que tiveram durante toda a carreira faro de gol. Artilheiros. O Magno Alves, por exemplo, é o 6º maior artilheiro da história do Ceará com 103 gols marcados. O Rinaldo é o 3º maior goleador do Fortaleza com 108 gols. Atacantes que estão marcados na história do futebol cearense. E quando o assunto é Clássico Rei, eles gostam. Até porque entendem muito bem. O que é que tu sente quando escuta essa palavra Clássico Rei? É o clássico do estado, frio na barriga, emoção antecipadamente. O que é que vem na tua cabeça, assim? O que é que te faz lembrar? A Clássico Rei, para mim, é um jogo diferenciado, né? Onde sempre, quando semanas que iniciava, eu sabia que tinha um Clássico Rei, a preparação era totalmente diferente, né? Onde que a atmosfera é outra, é um jogo que mexe, mexe com muita gente, né? Até com nós jogadores também é uma situação totalmente diferente. Magno Alves já foi importante em clássicos decisivos. Em 2013, nas semifinais, marcou nos 2 jogos.
não só a responsabilidade aumenta, como a gente sabe também do gostoso que é você fazer gol em clássico, porque isso fica marcado para a vida. Rinaldo fez 4 gols no mesmo clássico, isso no ano de 2006. Nós ganhamos de 6-3. Eu tive a felicidade de fazer 4 gols, né, num Clássico Rei, né? Então ali para mim ficou marcado para a história do Fortaleza, marcado também para a minha história. Na Copa do Brasil, competição que Ceará e Fortaleza se enfrentam hoje, eles também apareceram bem. Magno, em 2014, foi decisivo diante do Internacional, colocando o Vovô nas oitavas de final. Hoje, a briga também é essa, avançar para as oitavas. Diante do maior rival, mais um clássico, enfim, até porque a gente não ganhou nenhum ainda, né? Já tem um tempinho aí que não ganha do Fortaleza, e aí você vê que aí entra o craque, aí que entra o que desequilibra, aí que entra o matador, seja o Kleber, seja o Jael, seja o Saulo ali na frente, não sei quem vai ser a escalação, enfim, ou até mesmo o zagueiro. Bora, bota pra dentro. O Homem-Raio é o cara que mais marcou gols pelo Fortaleza na Copa do Brasil. Sou o primeiro jogador na história do Fortaleza a fazer mais gols na Copa do Brasil. São 12 gols marcados. Então é mais uma marca significativa, histórica, que ficou marcada aí com o Fortaleza Esporte Clube. Depois de 100 anos de Clássico Rei, Vovô e Leão estão tendo a oportunidade de deixar essa rivalidade ainda mais histórica. Afinal, é numa competição mata-mata a nível nacional, algo que nunca aconteceu. Imagina se fosse na época desse alvinegro. Se cuida, Fortaleza! Mas foi algo pensado ou foi no calor da emoção e você se arrepende em algum momento de ter dito aquilo? Não, até porque não é de uma forma pejorativa, né? O respeito sempre existiu da minha parte, tanto é que hoje, até hoje, eu tenho um carinho de torcedores rival, porque as pessoas não conheceram apenas o atleta Magno Alves, mas o homem, o ser humano, né? E eu nunca desrespeitei de uma forma obscena, de uma forma promíscua. Cada um tem uma maneira de pensar. Eu acho que tem muitas maneiras positivas de apimentar. Apimentar um Clássico Rei ou outro clássico. Eu acho que tem outras maneiras positivas de poder realmente apimentar o clássico, né? Mas, igual eu falei, cada um tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma maneira de falar. Isso fez com que inibiu muitas pessoas, deixa ela com receio. E falta mais um pouco, né? Vou dar um exemplo aqui de um Edmundo, de um Romário, do Edilson Capetinha. Então você não vê mais esses atletas que dá aquela chamada de atenção antes do jogo. Vamos lá, pô, vou pegar e vou arrebentar esse clássico. Então as pessoas ficaram com medo, ficaram com vergonha, enfim, né? Não sei se é devido à violência, não sei se é devido a essas coisas, mas quando é com respeito, eu creio que até o adversário recebe e queima aquilo. Imagina, vai ser legal. A única situação que tinha eu em frente, em clássico, era as disputas de cesta básica que eu tinha com o Reinaldo Aleluia, né? Na maioria dos clássicos, né, a gente tinha essa disputa. Aquele jogador que perdesse pagava tanta cesta básica, né? A única situação quando tinha Clássico Rei era isso. Cada um com sua forma de pensar. O certo é que esses caras assustavam os adversários e por muitas vezes deixaram o Clássico Rei mais bonito. Que hoje seja assim. Quem vai ser o Rinaldo ou quem vai ser o Magno Alves, não se sabe. É mais um capítulo que milhares de tricolores e alvinegros farão questão de acompanhar. Eu vou estender a pergunta do Caio Ricardo na reportagem para o Daniel. Daniel, quem pode ser o Rinaldo ou o Magno Alves hoje à noite? Olha, Marcos e todo mundo ligado, hoje a gente não tem nem no Ceará nem no Fortaleza aquele matador nato que resolve os problemas que basta a bola chegar, como era Rinaldo, Magnata, Vinícius, Finazzi, Mota, Sérgio Alves, enfim. Hoje a gente não tem esse jogador. Quem que mais se aproxima? Fortaleza tem o WP9.
Mas também não é aquele titular absoluto, dependendo do esquema, ficar até no banco. Ano passado não, jogo passado saindo do banco fez gol ainda Isso. assim. O Ceará, o que mais se aproxima de estar perto do gol seria o Jael. Tem jogado pouco. Até, né? Não vai poder jogar. Um Vina, talvez? Viseu e Clebão estão à disposição, mas não tem aquele faro de gol que tinha esses caras. Mas a questão é exatamente essa. Ceará e Fortaleza são equipes homogêneas, com bem mais qualidade técnica de time como um conjunto do que esses times daquela época, que antigamente a individualidade chamava mais atenção, hoje é o conjunto. Eu falei do Vina, concordo com relação ao WP9 também, porque em jogo grande que esses caras têm que aparecer também, né, Daniel? Os ídolos, né? Os caras das equipes. E no caso do Ceará não tem esse centroavante, desde que Arthur Cabral saiu, o time procura esse matador nato, mas tem o Vina, que está devendo, mas a gente sabe o que é capaz, o jogador que foi na temporada passada e a expectativa que tem em cima dele. Meu amigo, minha amiga, cole no ge.globo/ce a partir já das 8h30 da noite para acompanhar a escalação, informação sobre o departamento médico, todo o clima que envolve esse Clássico Rei pela Copa do Brasil, que vai ser transmitido também pelo Sport TV. Daniel, vamos ficar ligadaços, né? Vidrados. Amanhã toda a repercussão aqui no nosso GE. Valeu, obrigado a você, boa tarde, tchau, juízo.